pessoal, este é mais um Domingão do Carlão. Obrigado por você ter levantado cedinho nesse domingo para acompanhar aqui o nosso trabalho. E como eu sempre falo durante a semana lá no programa Fala Carlão e aqui também, nós estamos sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E tem vezes que esse programa fica uma prateleira de cima num agronegócio estendido. É o caso aqui hoje. Eu vou receber aqui, já está aqui do meu lado, o Pablo Dissi. O Pablo Dissi é o seguinte, ele, desde outubro de 2017, é o presidente da Volkswagen para a América Latina, o presidente e o CEO da companhia. Ô, Pablo, obrigado pela sua presença aqui no nosso Domingão do Carlão. Muito nos honra, viu? Carlão, bom dia. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Ô, Pablo, aqui no nosso programa eu sempre digo o seguinte, que ninguém nasce presidente, nem CEO de nada. Todo mundo tem uma história lindíssima para contar e eu quero que você me conte a sua. Você sabe que eu adoro a Argentina, né? Eu já estive na Argentina pelo menos umas 10 vezes como turista, adoro, tenho bons amigos por lá e eu quero saber, então, de você. Fala para mim, eu quero saber onde você foi criança, onde você brincou, me conta a sua história. Carlão, com certeza eu não nasci presidente. Vivemos uma família muito humilde da Argentina. Sim, meu pai e minha mãe trabalharam desde cedo, com 8, 7 anos. Era outra vida, né? Na época era outra forma de viver. E muito humilde. Eu, com 5 ou 6 anos, já comecei a fazer esportes, principalmente futebol. E aí, durante toda a minha infância, joguei bola e, em algum momento, entrei no Clube Huracán, que é um clube de primeira divisão. Eu jogava nas categorias de base, né? com 14, 15, 16 anos. Até que um dia eu decidi sair da Argentina. Você, Carlão, deve se lembrar, porque o Brasil sofreu o mesmo, né? Nós tínhamos inflação de 100% ao mês na época. Em maio... Deixa eu te contar uma história. Em maio de 1999, eu estava passando a minha lua de mel em Buenos Aires, entendeu? E eu lembro bem que eu ia numa loja de manhã, o preço era X e à tarde era X mais 20%, uma coisa incrível, hein? Assim... Isso foi em 99, né? Então, eu estou falando de 1985, 86. Eu me lembro, eu tinha, não sei, 14, 15 anos, não me lembro quantos anos eu tinha. Me lembro, eu ia com meus pais no supermercado e pelos alto-falantes falavam o preço da leite é X, o preço... Não dava tempo nem para colocar a máquina de preços, era via alto-falante. Então, todo mundo correndo no supermercado para fazer as compras. Que coisa. Quando você falou que você é de origem de uma família humilde, seu pai, qual era o trabalho do seu pai, da sua mãe? Me conta aí, me fala os nomes deles. Aqui o pessoal quer saber, viu, Pablo? O nome do meu pai era Héctor e da minha mãe Elsa. Meu pai, ele veio de uma família italiana, né? E com... Você lembra aquelas famílias numerosas, né? Que tinha 14 irmãos, 15 irmãos. Uhum. E na época, como foi depois da Segunda Guerra Mundial, e eles chegaram na Argentina, era muito normal na época, tirar os filhos da escola e colocar eles trabalharem, né? Então, meu pai, com 8 anos, estava trabalhando no porto, descarregando os navios, né? 8 anos, imagina. E depois ele começou a ter uma mini empresa de porta, de janelas, tudo em aço. E minha mãe costurava também com 7 anos, tiraram ela da escola e começava a costurar e trabalhava no que podia na época, né? Foram anos difíceis, né? Anos difíceis do mundo, não só da Argentina. Era outra época, outro mundo, Carlão, que esse mundo já não existe. Uhum. Outros valores. Então, eu fui criado nesse ambiente de trabalho, do esforço, de nada de graça, seja honesto, trabalhe. Sempre foi o que eles me ensinaram, né? Ao longo da vida. E são valores que, com certeza, vão atravessar a sua existência, né? Não, e claro, e olha, como era nós morávamos em um apartamento bem pequenininho,
E eu estava cheio de energia, mas cheio de energia. Então, meus pais me começaram a colocar em tudo quanto esporte eles conheciam, né? A ver se me cansavam. Então, seja judô, basquetebol, natação, futebol, rugby, enfim, tudo que você imagina eu fiz. Até que gostei muito do futebol e fiquei focado no futebol, graças a Deus, né? Pois é, futebol. Aliás, futebol, tradição, né? Não vamos nem falar muito de futebol, só quero saber o seguinte, viu? Vamos conversar de futebol dos últimos acontecimentos, né? Mas melhor ficar para outra ocasião. Me fala, você foi jogador, como é que foi a sua carreira como jogador de futebol? Olha, eu não era um cara lírico, não era o cara mais o melhor jogador do campo, mas era um cara com muita liderança, com muito trabalho em time, com muito entendimento tático do jogo. Se jogava no meio do campo, eu era o primeiro zagueiro. Eu ajudava todo o time, tanto para o ataque como para a defesa. Então, sempre estava olhando o balanço, o equilíbrio do time, né? E, como todos nós, quando fazemos um esporte, eu joguei com times brilhantes, joguei com times bons, joguei em times mediocres e joguei em times ruins. Eu joguei em todo tipo de time. E sabe o que, Carlão, o que eu aprendi, fazendo uma analogia aqui com a vida corporativa, que nos times que eu saí campeão, não sempre foram os melhores. Foram os times onde estávamos mais unidos como pessoas, né? Como grupo, como objetivos. Então, isso que é uma coisa que levo para o mundo corporativo, que o foco em time, o foco em a união de todos é muito mais que um jogador, que dois jogadores. Porque não sempre os melhores jogadores ganham um campeonato. A gente sabe bem disso. Mas olha, você leva qualquer jogo simples em time, pode ser futebol, basquete, e leva para a vida corporativa ou vida real, e o mesmo conceito aplica, né? Sim. E você jogou futebol, enfim, quando é que você percebeu, quando é que você parou, quando é que você... Me fala um pouquinho da sua... Eu nem falei, né? Às vezes a gente recebe pessoas aqui, eu falo que o cara é formado não sei aonde. Esse caboclo aqui é o seguinte, tem... o pedigree ele é desse tamanho, o cara estudou em Harvard, o cara é fora de série, ele é um Pelé do mundo corporativo. Não, aqui, viu? Pelé não, imagina. Ele vai falar assim, ele é um Maradona do mundo corporativo. Não, mas assim, Carlão, quando eu tinha 16 anos, eu queria sair da Argentina, e na época os Estados Unidos anunciaram a Copa do Mundo em 1994, né? E aí me fiz uma fita de vídeo e mandei cartas a universidades americanas falando, olha, jogo bola, falo um pouquinho de inglês, não tenho um tostão, não tenho dinheiro, estou procurando uma bolsa. E, na época, não tinha internet, não existia internet, não existia o telefone celular, era tudo no papel, na fita VHS. E, então, vi essas cartas, me responderam, falaram, olha, vem aqui a fazer um tryout, uma prova, né? Aí fui para os Estados Unidos, fiz um teste e fiquei por lá, né? Fiquei nos Estados Unidos estudando, com bolsa paga pela universidade. Eu tinha $2.000 que meus pais me deram para lá. Acabavam os $2.000, eu voltava para a Argentina. Então, tive muita noite, Carlão, que eu ia para a cama umas 6h30, 7 horas da tarde, porque não tinha dinheiro para jantar, né? E aí a barriga apertava e ia para a cama cedo, porque não tinha dinheiro para jantar. Então, foram anos muito difíceis, eu não conhecia ninguém lá, ninguém, com um idioma que eu entendi um pouco, um sistema desconhecido para mim, e com 17 anos, eu fui para os Estados Unidos com 17 anos, então foi um período bem difícil e também formou um pouco a minha personalidade, né? Porque você vai tomando decisões de adulto de um dia para outro. E aí você você morou nos Estados Unidos, eu imagino que você acabou estudando nos Estados Unidos. Eu estudei lá, fiquei trabalhando em empresa, aí fiquei uns 15 anos lá nos Estados Unidos, até que uma empresa que eu trabalhava, me falaram, olha, temos alguns problemas lá no Brasil, você teria interesse de ir? Isso aqui foi ano 2001.
Uhum. Então, fiquei 15 anos nos Estados Unidos e em 2001 cheguei em São Paulo, no Brasil. No meio de um caos, né? Porque, você lembra, o dólar foi de 1 para 2, apagão elétrico, as fábricas trabalhavam 4 horas por dia na época. Uhum. Então, foi um período de muito aprendizado para mim, muito, muito aprendizado, porque tinha experiência corporativa de uma multinacional e agora vim para uma operação bem complexa, bem difícil. E para mim foi fantástico, foi ótimo vir para o Brasil. Deixa eu te falar, você deu um salto gigante aí, dos 17 anos, você já pulou uns 15 aí que você trabalhou nos Estados Unidos. E é o seguinte, só para a gente se situar, você estudou, me fala um período de universidade, onde é que você estudou, como é que foi, você saiu, foi trabalhar onde? Conta essa história um pouquinho mais direito aí. Então, quando eu saí da universidade, quando eu estava na universidade, comecei a trabalhar na Varig. Você lembra a Varig? Sim, nossa senhora. Ela fazia Rio, São Paulo, Chicago, Toronto. Ah. E comecei lá trabalhando, levantando as malas. Você viu os passageiros que levam as malas, eu levantava a mala e colocava lá. Aí fui no check-in de econômica, fui no check-in de business class, depois fui no check-in de primeira classe. Então, esse foi meu primeiro trabalho lá. E depois comecei a trabalhar, mais que me formei, e comecei a trabalhar nos laboratórios Abbott, sim, em Chicago, nos Estados Unidos. E aí fiquei alguns anos, daí depois fui para Monsanto. E em termos de estudo, Carlão, eu me formei em Loyola, em finanças, depois em Northwestern, como contabilidade, depois fiz um MBA na Thunderbird, em um programa misto Brasil, Arizona. Então, peguei um MBA de International Management e depois estudei em Harvard, fiquei lá em Boston, o AMP, que eles chamam, o Advanced Management Program. Depois fiz um programa de CEO em Wharton. Então, sempre fui tentando aprender e abrir um pouco a cabeça, né, em diferentes universidades. E depois da Monsanto, fui para Kimberly-Clark, saí de Chicago, fui para Atlanta. Fiquei um ano em Atlanta e aí foi quando eles me ofereceram ir para o Brasil, no ano 2001. Então, passei 15 anos em 2 minutos, foi bastante rápido. Não, mas agora já deu para perceber um pouquinho tudo que você já fez. Eu ia perguntar o seguinte, onde é que você aprendeu mais, viu? Nessas companhias ou jogando futebol? E como que o futebol te ensinou a liderar equipes, né? Eu acho que nessa altura do campeonato você já era líder de equipes e eu queria que você me explicasse um pouquinho que analogia que você faz, porque você, pelo que eu entendi, você era um médio volante, você é aquele cara que ficava ali protegendo a zaga. É mais ou menos esse o papel de um líder? Olha, eu aprendi mais no Huracan, no futebol, que em qualquer universidade, em termos de liderança, tá? Em termos de liderança. Uhum. Quando eu jogava, eu não pensava dessa forma. Para mim era natural, né? Eu jogava, na minha cabeça, jogava bola. Só depois que comecei a entender por que fomos campeões com aquele equipe, por que nós fomos campeões com aquele outro, a importância do grupo. Eu tinha um técnico, quando fomos campeões, que após de cada jogo, ele juntava todo mundo e falava, olha, vocês escolhem quem foi o jogador que mais contribuiu com o time. Não quem jogou melhor, não quem fez mais gols, quem que mais contribuiu com o time. Então, isso daí ficou dentro de mim. Para mim é importante quando administro o Volkswagen. Claro que é importante ter um bom engenheiro, claro que é importante ter um bom cara de comunicação, claro que é importante ter um cara de recursos humanos, mas se ele ou ela não trabalha em time, não serve para nada. Sim? Então, para mim, o espírito ou a cultura de uma empresa é mais importante, está acima de um resultado. Porque um resultado, se você tem um bom time, vai chegar. E aqui faz outra analogia, Carlão. Claro que todos nós em futebol, em basquete, qualquer jogo, você quer ganhar. Mas eu prefiro ganhar jogando bola no chão, sim? Jogando forte, mas leal. Eu não quero jogar e ganhar dando cotoveladas,
respeitando o rival, entendeu? Então, a forma de que você joga é a cultura numa empresa. Como você atinge o resultado. E isso eu presto muita atenção na empresa, de como as decisões são tomadas, de como as pessoas, entre outras diferentes áreas, trabalham, de como que elas divergem, porque é importante divergir, e como chegam a conclusões. Então, a forma é muito mais importante que o resultado, porque o resultado, se você tem um bom time, ele vai chegar. Como é que isso tudo, quer dizer, você imagina como é que o time, e em que medida que você já se sentiu alguma vez sozinho, solitário, em que medida que existem decisões que um CEO, um presidente tem que tomar, que são decisões, vamos dizer, solitárias? É comum isso? Eu acho que depende muito do estilo do gestor, né? Uhum. Claro que meu estilo, eu escuto muito a todo mundo. Muitas vezes concordamos e às vezes não. E às vezes eu tomo uma decisão mesmo discordando com o time. Uhum. Acontece muito, poucas. Deixa eu dar um exemplo fácil, né? Fácil da decisão. Quando aconteceu a segunda onda de coronavírus aqui no Brasil, se lembra, fevereiro, março? Sim. Nós tomamos a decisão de parar as fábricas, não por um marco legal, porque se podia trabalhar tranquilamente, mas o pico dos hospitais estava muito alto. E aí nós fomos a primeira montadora a tomar uma decisão de parar as fábricas pela segunda vez, né? Para abaixar um pouco a bola e acalmar as pessoas. Uhum. Essa foi uma decisão em consenso, e eu fico muito feliz que todo o time da Vox, do comitê diretivo, concordou. Agora, nós fomos na contramão de muitas empresas, que eu respeito. Então, essas são decisões que é importante para mim tomar em conjunto. Agora, tem decisões que eu tomo sozinho, em alguns casos acontece, mas são poucos. E esse negócio de ficar sozinho na tua sala, eu tento ficar na minha sala o menor tempo possível. Então, sou uma pessoa que vou muito para a concessionária, que vou muito para fornecedores, que converso muito com os engenheiros, que converso muito com as pessoas. Muitas poucas vezes fico na sala, converso muito com o sindicato. Eu acho que depende muito do estilo de gestão. Eu gosto muito de falar que tem uma música muito que eu gosto muito do nosso craque Milton Nascimento, que ele fala que todo artista tem de ir aonde o povo está, né? E esta é uma pergunta que eu ia te fazer, acho que você já respondeu, né? Como é que se dá, como é que você sente que anda a temperatura da equipe, a temperatura dos clientes, como é que você usa para fazer isso com uma agenda que eu imagino que não seja fácil? Não, tem que reservar tempo para isto, né? E essas coisas não saem sozinhas, né? Se você vai na empresa e quiser fazer reuniões todo dia técnicas, eu posso ficar 24 horas trabalhando. Com certeza, trabalho não vai faltar. Então, quando nós começamos, quando eu comecei aqui em 2017, e reunimos nosso comitê diretivo, colocamos o que nós chamamos 5 batalhas, né? Os 5 pilares estratégicos de nossa empresa. E o primeiro é transformação cultural, mudar a cultura da empresa. Então, de fato, nós temos muitas iniciativas para transformar a empresa, conversar com as pessoas. Então, não é uma coisa sui generis que para, sim, quero fazer. Não, tem um planejamento, eu tenho, sei lá, cafés da manhã, ou reuniões em Skype, ou visita a concessionários, ou visita a fábrica, todos os meses. E claro que antes da pandemia conversava informalmente, mas você tem que procurar esses espaços, porque se você não procura e não abre a tua agenda, esses espaços não irão acontecer. Muito bom. Bom, já que, olha, nós estamos aqui conversando, metade do programa já foi para o Beleléu, entendeu? E essa metade do programa está uma delícia, né? Porque a gente teve aqui uma palestra praticamente aqui do Pablo falando sobre liderança. Pablo, show de bola. Agora nós vamos trocar um pouquinho aqui
nosso HD aqui. Vamos falar um pouquinho de, afinal de contas, vamos falar um pouquinho de carro, vamos falar um pouquinho de Volkswagen, vamos falar um pouquinho das coisas que vem por aí. Eu quero explicar aqui para os nossos amigos que estão chegando agora aqui no nosso canal que eu conheci o Pablo recentemente numa palestra que ele fez lá no COSAG, que é o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, que eu participo, tenho a honra de participar lá. Quero agradecer o Jacir Costa Filho, parabenizar uma reunião extraordinária. E o Pablo deu um show lá, falando sobre as transformações que vêm por aí. A Volkswagen parece que tem um objetivo importante aí de descarbonizar, de zerar a emissão aí no ano 2050. O Caboclo está com vontade mesmo e está fazendo uma transformação na companhia. Comece por aí, Pablo. Fale um pouquinho sobre aquela ótima palestra que você nos deu lá na Fiesp e vem por aí. Aliás, eu acho que você tem um troféu em mãos maravilhoso que chegou para a América Latina e que vai estar aqui no Brasil, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento aí de Etanol e Biocombustíveis. Então, olha, a bola é sua, viu, Pablo? Mas, Carlão, antes de começar, eu gostaria de agradecer ao Jacir, porque ele me convidou a fazer a palestra e aí ele conheci você, então meu agradecimento para ele e a todo o time da Fiesp. A Volkswagen, a nível mundial, foi a primeira montadora a se aderir ao Acordo de Paris para ser neutral de CO2 até 2050 ou antes. Uhum. E aí nós temos um portfólio de elétricos, de híbridos, de mais de 73 mil milhões de euros, 73 bilhões de euros. São 130 veículos no mundo todo. Então, um programa muito, muito robusto, com objetivos muito agressivos, no bom senso da palavra. Uhum. E aí, como ficava o Brasil, como ficava a região perante esse novo mundo, essa nova transformação? E aí nós falamos, olha, nós temos o etanol e o biocombustível, que não precisa esperar 15 anos para eletrificar o Brasil. Eu já posso reduzir 90% das emissões versus os fósseis a partir de hoje, com etanol e o motor flex. A Volkswagen foi o inovador, o primeiro carro motor flex fuel saiu da Volkswagen, lá nos anos 90. Então, o grupo, o Conselho Mundial, gostou muito da ideia de trazer o Centro de Pesquisa e Inovação de Etanol e Biocombustíveis para países emergentes, baseado aqui no Brasil, e também pesquisar para colocar essa tecnologia em carros híbridos e elétricos para o mundo. Então, para nós, Carlão, nos coloca como país dentro da estratégia da empresa mundial, que é muito importante, coloca a importância do etanol e de biocombustíveis a nível mundial, não só aqui para a Volkswagen. Estamos levantando temas que nunca foram tratados, da importância do biocombustível e do etanol, né? Eu até li ontem que a Fórmula 1 está aumentando o uso de etanol de 5% para 10%, para tornar o mundo mais sustentável. Então, quando eu comecei a falar sobre isto, Carlão, 2 anos atrás, todo mundo achava que era um maluco. Sim? Etanol, esse negócio velho, um dinossauro, mas quando você vê o benefício atual que isso tem, é fantástico. Então, nós tendo o conhecimento dentro da Vox, nós temos a oportunidade de trazer empregos para aqui, investimentos para aqui, em pesquisa e inovação, que é o futuro do mundo. Eu acho que essa história aí, na verdade, quando uma empresa do tamanho da importância da Volkswagen decide, né, trilhar nesse caminho e consegue, inclusive, trazer um centro desse pesquisa aqui para o Brasil, eu tenho a impressão que isso melhora, inclusive, o rate do Brasil como um país, né? A gente melhora a nossa... Eu acho que, além de melhora a nossa autoestima, e melhora o país também. Então, eu queria saber, na prática, como é que está sendo... Como é que isso vai se dar? Vamos tentar esclarecer mais um pouco, porque hoje a gente... vamos dizer, eu queria que você desenhasse aí, porque o público, às vezes, pode estar
perdida, falando assim, é verdade que o carro a combustão vai desaparecer aí lá para os anos 2040, 50, se depender da Volkswagen? Como é que é? Mas olha, em alguns continentes o carro a combustão vai desaparecer, não por desejo da empresa. A União Europeia já estabeleceu que 2030, depende do país, né? Mas 2030, 2035, o carro a combustão desaparece, acaba, por lei. Então, por isso que está sendo acelerado tão rápido. O que vai acontecer no Brasil? Imagina nós trazemos um carro elétrico. Eu posso trazer qualquer carro elétrico hoje? Se eu trago o carro elétrico hoje, onde vai ser abastecido? Sim? A conta de luz aumentou 52% a semana passada, ou 2 semanas atrás. Né? Uhum. Então, precisa, claro que o elétrico vai entrar no Brasil, claro que o elétrico vai entrar na América Latina, mas temos o carro a combustão, o carro híbrido, que é fantástico para o Brasil. O Brasil é um continente, não é um país, e o carro elétrico. E aí temos um menu de opções. A importância de ter um carro a combustão e um carro híbrido flex é que será produzido aqui. E aí cria muitos empregos na Vox, na empresa, e também nos sistemistas, né? Nos fornecedores, que é importante. Você imagina, Carlão, que hoje, nossa indústria, todas as montadoras, mais as autopeças, geram mais de 2 milhões de empregos no Brasil. 2 milhões. Então, nós precisamos pensar que será a nossa indústria daqui a 10, 15, 20 anos. Sim? E eu acho que esse centro de pesquisa e desenvolvimento vai ajudar para caramba. No curto prazo, o que significa? Respondendo direto a tua pergunta. Você sabe que Índia, por lei, já estabeleceu motor flex fuel nos próximos anos, por lei. Então, nós estamos conversando com o nosso time da Índia, Volkswagen, lá, para transferir conhecimento e tecnologia e exportar motores e veículos. Isso no curto prazo. África. Tem um mundo de oportunidades por aí. Você falou de empregos, eu quero aproveitar aqui para mandar o meu abraço para o Marcos Abreu, lá da Employer. Você vê aqui na minha camisa? Tudo de RH, esse homem é o craque aí. Então, a gente falar de emprego, tem que mandar um abraço para ele. Manda um abraço e parabéns pelo trabalho da Employer, que é um trabalho extraordinário, principalmente no agro, para quem precisa de mão de obra temporária. O Marcos Abreu é um craque. Escuta, esse negócio realmente tem desafios, né? Porque no Brasil, a gente tem infraestrutura, a gente tem desafios de construir essa infra, né? A energia renovável, a gente está precisando acelerar isso, e um país cuja renda também não é uma maravilha, né? A gente tem alguns entraves. Mas eu tenho uma teoria, viu, Pablo, que o Brasil vai ficar rico construindo o Brasil, porque eu ando pelo Brasil, eu ando pelo interior aí, eu ando pelas estradas do Mato Grosso, pelas estradas do interior do Brasil, aí eu tenho a nítida convicção de que a gente vai ficar rico, né? Porque a gente anda nos Estados Unidos, está tudo pronto, não tem nada para fazer. Agora, aqui no Brasil, está tudo por fazer. E o nosso programa Fala Carlão aqui, a gente é conhecido aqui porque o nosso copo está sempre meio cheio, viu? Nunca meio vazio, a gente é otimista pra caramba com o país. E eu queria saber qual é a sua opinião. Você acha que é uma opinião, como é que fala assim, um pouco inocente essa história de achar que a gente vai ficar rico porque temos muita coisa para construir ainda? Carlão, vamos a combinar uma coisa. Nós nunca tínhamos conversado antes dessa entrevista, certo? Nunca. Eu tenho o mesmo pensamento, não de ficar rico, mas eu acho que o Brasil ter tantas oportunidades é um benefício. É um benefício. Você vai na Europa e tem todas as rodovias, tem todos os sistemas funcionando, os trens. Aqui nós temos muitas deficiências. E isso são oportunidades, são muitas oportunidades de ter projetos de infraestrutura. Se o Brasil pensasse estrategicamente 10, 20 anos, 30 anos, e criasse um programa de desenvolvimento de infraestrutura, eu acho que tem um emprego para todo o Brasil por muitas e muitas décadas. Tem muito para fazer aqui, e isso sim eu enxergo como uma oportunidade. O que a gente precisa é de marco regulatório, né? Aí você deve passar uma boa parte do seu tempo lá em Brasília também, né? Conversando com essa turma que está no governo. Que perspectiva que você está enxergando aí para os próximos anos?
Deixa eu te falar exemplo do Uruguai, porque acabei de voltar do Uruguai, lançamos o IAP lá, e fiquei fascinado. Eu estava com o presidente uruguaio, Lacalle Pou. Ele é filho de um ex-presidente uruguaio. Uhum. E 30 anos atrás, o pai, 30 anos atrás, o pai aprovou uma lei de energia renovável. Carlão, 30 anos atrás, quem falava de CO2 e energia renovável 30 anos atrás? E o Uruguai, nesses 30 anos, foi acelerando, independentemente do governo, essa política de energia renovável. Sim? E hoje estão com 99% de sua matriz energética é de fontes renováveis. Então, o aprendizado, é claro que essas políticas públicas precisam ser de 20 e 30 anos, independentemente do governo. Sim. Porque no Uruguai também tinha governos de direita, governos de esquerda, mas mesmo com pensamentos bem diferentes, a política pública continuou. Eu acho que em muitos países, não só Brasil, né? Argentina e outros, ter esse pensamento é necessário, né? Porque ter essa consistência. Você vai passar uma obra pública de energia renovável ou de pontes, não vai ter um governo que vai acabar com essa obra. Vão ser vários governos, né? Pelo tempo. Então, eu acho que esse é um pensamento estratégico que deveríamos ter. E se isso acontecer, o Brasil tem tudo para dar certo. Tudo. Tem tudo. E eu falo o seguinte, os problemas que a gente tem, inclusive, são todos eles parte da solução, né? Eu estava olhando aqui na sua apresentação, acho que você coloca algo sobre isso também. A gente tem, só de pastagens degradadas, aí a gente tem um crescimento enorme para liberar a área para a agricultura, para, por exemplo, plantar cana e produzir etanol. Etanol, vamos produzir combustível, vamos produzir energia elétrica, vamos produzir gás. Escuta, vocês têm uma visão de Brasil muito clara, né? Vocês têm uma visão de agronegócio que é um negócio extraordinário, né, Pablo? Olha, eu trabalhava antes em uma empresa chamada Case New Holland, de tratores colheitadeiras aqui no Brasil. Trabalhei um pouco na Monsanto também. Então, tenho um passado também, um pouco. Não sou craque, não sou experto, mas tenho uma passagem no setor agrícola. Escuta, vocês fizeram um investimento aí, você liderou esse investimento gigante aí, eu li. Se eu não li errado, estou falando de 7 bilhões aí da Volkswagen nos últimos anos, né? Só para te informar, e eu falei para você que a nossa conversa passa rápido, para usar um termo do futebol, agora a gente já está nos descontos, entendeu? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para mim do que vem por aí, o que houve, como é que foi esse investimento que você liderou, quais são os frutos dele e como é que está. Pega um pouquinho a sua bola de cristal aí e fala um pouquinho para nós do futuro. Olha, os últimos 4 anos foram gostosos de trabalhar no Brasil, difíceis, né? Muito complexos, mas muito bom trabalhar com o time da Volks. O time fez muita coisa, porque com esses 7 bilhões, lançamos 20 carros, 20 veículos, colocamos uma plataforma mundial, que nós chamamos MQB, em todas as nossas fábricas. Sim? Então, nós temos plataformas a nível mundial, e isso que significa no mundo automobilístico? Eu posso exportar um veículo a qualquer lugar do mundo, porque a segurança que tem essa plataforma mundial é aplicada na Alemanha, na Rússia, sei lá, na Espanha. Então, a transformação do ponto de vista de manufatura foi muito grande, e lançar 20 veículos em 4 anos, tem que ter um time muito bom para fazer isso, porque não é só ter boas compras ou boa produção, tem que ter recursos humanos, finanças, engenharia, qualidade, tem que ter todos os caras afinados para comprar, para produzir, para vender, para comunicar. Então, sou muito agradecido. O mercado, até a pandemia, vinha se recuperando bem, depois aconteceu a pandemia, e agora temos uma segunda onda com o problema dos chips, né, dos semicondutores. Eu sou otimista também com o Brasil, eu acho que o mercado está puxando, né? As pessoas querem consumir. Em algum ponto, Carlão, claro que esse crescimento vai diminuir por conta da inflação.
Não é que vai cair, mas o crescimento eu acho que vai diminuir por conta da inflação, porque os juros vão a ir aumentando. Mas eu acho que o Brasil, nos próximos anos, vai ter um crescimento econômico robusto. Que maravilha. Pablo, deixa eu te falar, você já fica escalado aí para você voltar. A gente está falando aqui no nosso Domingão do Carlão, mas a gente tem lá o programa nosso semanal, que é de segunda a sexta, nas lentes nacionais e internacionais do Canal do Boi. E eu quero receber lá você uma hora dessa, se você permitir, você já faz esse compromisso de voltar aqui uma hora para a gente falar um pouco mais de business. Combinado, combinado. Olha, gente, foi uma aula que hoje Deus me ajuda muito, viu, Pablo? Deixa eu te contar, viu? Deus tem sido muito bom comigo. Eu sempre falo aqui, se eu tivesse tido uma reunião com Deus no começo, há uns 30 anos atrás, quando eu comecei minha vida profissional, e ele tivesse dito assim, Carlão, escolhe aí as pessoas com quem você quer se relacionar, que eu coloque no seu caminho, faz uma lista aí. Eu tenho dito sempre que eu não seria capaz e não teria ousadia de pedir tanto, viu, Pablo? E você está no topo dessa lista. Muito obrigado, viu? Carlão, muito obrigado. Um grande abraço. Olha, deixa eu falar uma coisa para você antes de você ir embora. Deixa eu mostrar aqui para você aqui, ó, a nossa revista Agro Revenda, né, que dá um apoio total aqui para o nosso Domingão do Carlão também. Mandar outro abraço para o Marcos Abreu, lá da Employer, e dizer que você que acompanha a gente nas redes sociais, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vai lá, rapaz, se inscreve agora, aperta o sininho para você receber as notificações. Já pensou você perder a entrevista dessa? O presidente da América Latina, da Volkswagen, gente. Isso aqui é um privilégio, você não pode perder isso de jeito nenhum. Ô, Pablo, e tem gente que não gosta de assistir os vídeos, mas o cara gosta de ouvir, botar na esteira lá e só ouvir a prosa. É o seguinte, nós estamos também em todas as plataformas de áudio do Brasil, as principais plataformas, você encontra o nosso podcast do Fala Carlão. Portanto, estão dados todos os recados paroquiais. Eu falei hoje e tive a honra de receber aqui o Pablo Dissi, que é o presidente da Volkswagen para a América Latina. Pablo, super abraço, super obrigado pela sua presença, viu? Carlão, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. É isso aí, gente. Eu vejo todos vocês domingo que vem e durante a semana nas nossas redes sociais. Valeu, fui!